Então, assim, eu não estou pensando que eu vou encontrar Deus, mestres assim. Estou falando, você vai sair em energia, consciência, somente é energia, tem uma consciência, e você vai ver algo fora do corpo. Por que eu estou falando isso? Porque as EQMs dão conta disso. O que é uma EQM? É quase morte, mas não é morte. Então, o conceito de morte e vida importa. Então, o que é vida, né? O que é morte? A gente acabou de definir o que é morte, mais ou menos. O conceito de morte é um tabu ainda. Ai, Cristina, falar de morte. Ai, não quero nem falar de morte. Parece que quando você fala, olha, atraiu já a dona foice para você. Tem aí muito mito vivenciado. Então, quando a gente afirma assim, a morte, morte, é um deixar de existir fisicamente aqui, essa unidade carbônica, a unidade carbônica colapsa, pimba, coração, infarta, aí tem que ver o cérebro, porque aí tem a questão médica para definir morte. E olha, gente, eu fui pesquisar a medicina aqui, a medicina na Europa, e na Europa tem países que assim ou assá, então tem uma série de conceitos diferentes de como tratar um fenômeno que é certo. E como é certo, e a pessoa vai deixar de existir, não é uma transição, não é uma passagem para a visão, né, física, é como se a pessoa soubesse que vai abrir aquela porta e vai entrar e não vai voltar mais, então tá bom, então, se for a sua vez. Então, eu não gosto de pensar sobre aquilo, até porque nós temos todo um viés religioso que determinou o pensamento ocidental, que é o pensamento judaico-romano, tá? Eu me nego a dizer que é judaico-cristão, porque o Cristo é outra coisa. Não quero saber se o cristão enfiou um monte de coisa, mas para mim é judaísmo. Então, o pensamento judaico-romano, e um pouco do grego, claro, influenciou toda essa visão sobre morte, o Hades. O Hades é o lugar dos mortos. Morto não fala. Eu consultar o oráculo de Delfos é um oráculo vivo. É alguém ali que fala comigo e que tem a capacidade de ver o futuro. Eu creio nisso, vamos dizer. Uma pessoa conectada com coisas que eu não estou vendo, mas não é morte. E o oráculo não é um morto. Então a Grécia tinha esse contato, mas o Hades era o Hades. E não se profanava lugares de mortos, havia lugares que cremavam e outros lugares que enterravam. O judeu sempre enterrou, terra no chão, né? Isso é judaico. Outras civilizações anteriores, a celta principalmente, durante muito tempo, queimou, porque a terra, durante muito tempo, era riqueza, alimento, né? Então, por que eu vou ficar enterrando pessoas ali? Eu cremo. Eu não quero poluir a terra, que era a visão que a pessoa tinha. E é como se ficasse alguém ali. Que alguém ficava. A mente do cara achava isso. Uma energia, não sei. Isso, tá vendo? São realidades não informadas de como aquele indivíduo pensava. A gente sabe que havia muita cremação, na Índia se crema, há lugares também que cremam, né? Mais higiênico, melhor. Quando havia peste, todo mundo era cremado. Porque assim, no mundo ocidental, quando houve peste, ninguém foi enterrar aquilo. Que foi o caso, né, da peste que aconteceu aqui em 2020, 19 e 20, que deveria ter cremado a maior parte. E não foi. E aí tem outra discussão esquisita, que não é teoria da conspiração, mas é bom não trazer a baila. Então, quando eu tenho a morte, né, eu tenho um tabu, mundo do Hades, para o judeu também. Enterrou, ficou ali,
E no fim dos tempos, que a gente nunca define o que é esse fim dos tempos, vai vir um Messias, para o judeu vai vir um Messias, como para o cristão vai vir um Cristo, o Islã não sei quem vem, que vai, então, ressuscitar. Isso era uma crença, inclusive, de saduceus. Eles acreditavam na ressurreição. Ressurreição é morreu e vai voltar naquele mesmo corpo. Como? Ninguém explica. É uma crença. Não é um dado científico. Então, por isso, né, no mundo cristão, houve uma crença, entrou fácil, se aconteceu ou não, entrou fácil o conceito de morte, né, e de ressurreição. O quanto aquele corpo saiu morto da cruz. Qual era a intenção? Ele precisava passar. Morreu, não morreu? Quem morreu? Quem ressuscitou? Então, tudo isso fica no nível do tabu, porque fica religioso. E se você falar, as pessoas falam, blasfêmia, você é incrédula, né? Vai para o inferno. Para não haver especulações sobre isso, porque nunca ninguém vai provar, não vai ter prova científica, vamos ficar com o fato de que os saduceus acreditavam nessa ressurreição de todos, mas quando viesse o Messias. E o Messias dele não veio, porque eles estão no ano 5.660, esperando o Messias. Nós estamos no ano 2024, porque o Messias para nós veio. Então, como se a gente fosse uma parte do judaísmo acreditando no Cristo, né? Porque Roma já acabou. Grécia e Roma foram absorvidos pela cultura ocidental. Então, toda a Europa e as Américas absorveram aquele império romano, celta, romano e grego, que deu origem para nós. Não é só cristão. E tem gente que agora está puxando a sardinha para dizer que é só cristão. Não. O pensamento filosófico é grego, de uma Grécia que já bebeu em outros lugares, mas sintetizou ali. O romano é uma aplicação dessa filosofia, particularmente na política, na ética, né, política, não tanto na questão metafísica, não tanto na questão da lógica, isso veio se desenvolver depois, porque aí já entrou a questão judaica e todos os conhecimentos que haviam também Egito, não podemos esquecer do Egito, um Egito antigo que tinha conhecimentos herméticos, gnósticos. Não adianta dizer que não, porque isso é histórico, gente. Isso tem comprovação, tem manuscritos. Aí tem, que inclusive os homens de Roma, que são hoje enquadrados todo no conceito de patrística, né, que seria o início do cristianismo, da Igreja Católica, eles criticavam escolas, manuscritos, então eles deram o aval histórico. Então, se Clemente de Alexandria critica um gnóstico e cita os livros, então é claro que você sabe que aquilo existiu. E que pensamento é aquele? De onde veio? Era uma mistura de Grécia, né, e Egito também. E não é um Egito que é uma civilização igual a gente tem na África hoje. Ela é diferenciada. Então, tudo isso tem documento, tem história, não foi manipulado, não tem nada disso. Porque não era nem essa a intenção. Hoje, sim, estão fazendo uma salada. A salada maior do que a salada que já fizeram. Meu Deus. Então, o conceito de morte no Egito. Passagem. Tem o livro dos mortos, gente. Tinha que guiar o morto, então havia uma continuidade. Então, não é só judaico. E acredito que seja judaico, porque na Babilônia ela e no Egito ela, e Abraão tanto absorveu isso quanto Moisés.
Porque Abraão, ele não é um judeu, ele não é um semita. Abraão é caldeu. Ele é nascido em Ur. Mas ele tinha essa forma, que talvez pelo pai e pela mãe, ou pelo lado da mãe, ele tinha essa visão que tinha que ter um Deus único. Também teve lá no Egito um momento de Deus único, porque assim, Deus único, mas Deus único, criador dessa bolinha, é bobo, né, gente? Porque também não vai ser do universo inteiro. Então, essa projeção é que complica a nossa realidade, o nosso viver aqui. Porque aí eu tenho que ter uma visão de tudo, um. Uma verdade, uma realidade, um Deus, um comportamento, um tipo de relacionamento, uma alimentação proibida e uma permitida. Então, não tem diversidade. E isso só pode acontecer numa comunidade pequena, num determinado lugar, porque se eu digo que não pode comer carne ou que pode comer, eu chego lá no Alasca, eu chego lá na Finlândia, na Sibéria, um frio do cão, vou mandar ele comer frutinha. Ah, ele não tinha que estar vivendo ali, vamos botar todo mundo no Equador. Então eu tenho realidades diferentes. Eu tenho momentos e lugares diferentes. Então esse negócio de um Deus único criador, se foi dos mais abrangentes, que não está aqui. E aqui tem os intermediários, e a gente tem que lidar com essa diversidade, com essa complexidade e parar de brigar, né? E parar de impor. É absurdo. Então, eu pego essa noção, Egito, Grécia, Roma, né? A parte do judaísmo, que também não é unânime isso. Faço uma mistura, boto o nome de cristianismo, vou influenciando, mas tinha gente que continuou pensando na Grécia separado. Então, dizer que também toda a filosofia judaico-cristã só uma pessoa que não é filósofo mesmo, que só vê pelo lado da história, que acha que é. Ah, porque a história mostra a dominação. Tá, mas tem gente que é independente e faz um pensamento independente. Aquilo fica e aquilo vai tendo continuidade. E outra, tem outros lugares que não teve, né, não pegou, vamos dizer, toda essa circunstância de uma maneira muito direta. Pegou por rebarba, pegou distanciado. Então, aquilo demora muito mais a chegar lá. Então, vamos dizer que o núcleo era ali, no Mediterrâneo. A mentalidade nórdica vai absorver isso lá para o século XIII, XIV, e as mais longínquas piorou, bem mais tardiamente, onde já há transformações. Então, realidade física, eu tenho diversas, horizontalmente, de níveis, e verticalmente, de espaço. Tem um paradigma aqui. Eu não posso esquecer que ainda temos esse paradigma e romper com o paradigma é difícil. Mas se eu nem conheço esse paradigma e não estabeleço, né, que paradigmas são esses, eu não posso romper nada. Então, na hora que a pessoa quer aceitar, eu quero sair do corpo, eu quero me projetar como consciência. E não é a ciência que vai fazer isso. Porque tem startup aí vendendo a ideia, startup, gente, startup aí qualquer maluco pode criar, e se conseguir convencer os tais investidores anjos, né, que eles chamam, para eles ficarem ricos, vão encher a burra de dinheiro, depois vão dizer, não deu, e não tem ninguém processando, porque o cara comprou a ideia. Então, é tudo saliva. Eu até vi outro dia um anúncio de uma startup que dizia que duas pessoas tinham dialogado fora do corpo em sonho, e que eles tinham um aparelho para isso, porque estavam com um fone de ouvido. Aí, quando você vai ler mesmo o negócio, tem furo em cima de furo.
Quem quiser depois eu até explico isso, bota aqui nos comentários. Explica isso, eu pego o nome da startup, faço um vídeo para vocês verem quais são os furos da propaganda deles, do marketing deles, né, da descrição do tal aparelho que eles querem investimento. E investimento de milhões. A maior parte das startups são para ganhar dinheiro, o cara aplica aquele dinheiro, daqui a pouco ele está vendendo aquilo e não dá conta de nada. Tá? Então, o conceito de morte pode ser definido como o fim de vida do ser humano. Aqui, existência. Então, a unidade carbônica pifou. E a medicina está tentando definir, que antes era o coração, mas havia vida cerebral. Depois passou-se a considerar a morte do cérebro. Mas também isso está sendo questionado, isso assim, em lugares onde há estudo, onde há... Claro, se morrer lá na comunidade lá dos confins, seja só do coração, só uma parada, vai enterrar e acabou. Isso é um conhecimento científico, onde há medicina mesmo estabelecida e tal. Tem lugar que tem? Não, tem lugar que não tem, gente. Tem lugar que tem nem posto de saúde. E no Brasil, você imagina em outros lugares aí. É que vocês não conhecem, tem que sair da bolha. Então, se acaba a vida, veja, no ser humano, animal ou vegetal, cessamento das atividades biológicas que mantém a vida. No animal, eu até entendo. Agora, no vegetal, como que a pessoa pode determinar isso? Há vidas de fungos. E os fungos são importantes. E, às vezes, é um comensalismo. Então, quando eu começo já a analisar algumas coisas aqui, eu falo, opa, já está muito generalizado. E no genérico eu não consigo definir. No genérico eu faço aquela maquiagem, aquele filtro e acabou. Cessamento das atividades biológicas. Eu não vi ainda cessamento de atividade biológica numa planta, que está sempre se transformando. Nós bebemos vinho porque há uma transformação. A uva não morreu, mas alguém pode dizer, a uva não está mais lá, mas estou bebendo uma uva transformada, suco de uma uva transformada. Né? E fermentações, e queijos fermentados. Há muita substância positiva, probióticos, prebióticos, de coisas fermentadas. Então, um tipo de vida deixou de existir daquela forma para ser outro tipo. Isso é morte? Não sei. Eu não, acho que não, mas tem gente que acha que sim. A morte pode ser caracterizada por três elementos, três conceitos que eles colocam aqui. Isso aqui é o senso comum enciclopédico, né, que está aí na rede. Claro que se eu pegar um livro de tanatologia, vai ser diferente, vai ter, né, nuances, vai ter citações filosóficas, médicas, tá? Tanatologia é um estudo muito interessante. Então, quais são essas características? Irreversibilidade. Do que? Da forma. Então, eu estou falando de forma. Morte tem a ver com forma. Unidade carbônica. Não funcionalidade. Não funciona a unidade carbônica. E universalidade. Que eu achei um pouco abrangente demais esse conceito, mas eles colocaram, mas é que eu fosse assim, como um todo, né, uma partezinha. Tá? Podia ser totalidade, né? Então, a morte também pode ser entendida em três pontos de vista, genérico, né? Na psicologia, a morte pode ser vista como o fim dos estágios de desenvolvimento humano, separação da alma do corpo, porque a psicologia é a ciência da alma, porque psico vem de psique, e psique é alma. Hoje estão interpretando isso como mente, não cérebro, porque cérebro é físico. Mente e emoções.
Então, seria logia, o estudo de uma mente e emoções que está junto, né, essa psique, que para os antigos era chamado de alma. Então, a separação da alma do corpo. Então, a alma foi. Mas se a alma foi voltar, né? Psicologia só dá conta do alma foi e o corpo está parado. Perda das capacidades vitais e sensoriais. Nas religiões, a morte pode ser vista como o fim de uma existência ou de uma etapa. A existência, a gente entende, etapa não fica claro. Porque você não morre como criança, não morre como adolescente, não morre como adulto, e são etapas. Então, não ficou muito claro isso. Na sociedade, aí assim, geral, o conceito de morte como uma entidade tem existido desde o início da história. Muito bem. A morte é um tema que pode ser difícil de abordar, pois é algo que não controlamos e que nos leva aqui a um lugar desconhecido, porque para eu conhecer, veja como eu falei da realidade, como que eu posso conhecer a realidade de morte? Eu tenho que passar por ela para estar lá. E se eu estiver lá, eu não vou poder estar aqui para contar, que é a tal história de que quem morre não volta para contar. Isto é um senso comum, mas há quem volte. E já foi dado indícios, a gente tem uma filosofia aqui, numa literatura ali e tal, que não era tão tabu quanto do século XIX para cá começou a ser. Por quê? Por causa do cientificismo. Foi o cientificismo, o materialismo, cientificista, inclusive, e materialismo histórico, que determinou que não há transcendência nenhuma, energia nenhuma. Só lidamos com o físico material. Inclusive, foi mecanicista isso, que transformou a medicina num horror que a gente está vendo hoje, que é a pessoa que cuida do olho, cuida só do olho, como se o olho não tivesse a ver com o resto, não tivesse a ver com alimentação, com vício, com isso aqui, até porque pessoas diabéticas perdem a visão. Mas pode não perder a visão e perder o pé. Pode não perder a visão nem o pé e perder os rins. Então, eu tenho aí um nefrologista tendo que se preocupar com um problema de pâncreas, né? Eu tenho um ortopedista lá também tendo que se preocupar e um oftalmologista, só que eles fazem tudo separado. O indivíduo vê o estômago, o gastro vê todo o aparelho digestivo, mas aí ele vai e se especializa em estômago. E aí é como se o estômago não tivesse influência de um pâncreas, de um baço. O que, que o baço está fazendo lá? Não sei. Deve estar enfeitando lá. Aí tem o fígado com a vesícula, aí fala assim, vou tirar a vesícula. Ué, mas a vesícula não é importante? Não, tira. Que isso é outra coisa louca da medicina. Porque ele não conhece, porque ele não dá importância, tira apêndice, tira a vesícula, pode tirar o baço também. Pode tirar um pedaço do pâncreas também. Sabe? E é louco assim, tá? Não é tão sábio como vocês pensam. Pode ter médicos mais conscienciosos, mas no geral, a gente percebe isso. Então é difícil da gente considerar. E ela também é um tabu. O que pensou um filósofo no século XX, Sartre, existencialista, veja, ele é existencialista. Então, não que ele estivesse eliminando o que não era da existência. Sartre nunca eliminou. Ele tinha um ser ontologicamente colocado, né? Ou metafisicamente, mas a metafísica é um termo que já está muito poluído, e ela também é método, né? A metafísica, mas a ontologia que lida com o ser em si, né? Na tentativa de definição desse ser em si, ser para si, ser no mundo, ser para o mundo, eu tenho momentos desse ser, estágios desse ser,
Isso é existencialismo. E Sartre vai colocar a questão do ser e o nada. Que nada era este? Porque Heidegger vai falar do ser e o tempo, porque o ser se manifesta no tempo. Né? Tem um percurso aí. E tem momentos. Mas Sartre vai tentar pensar o ser em si e vai colocar o nada fora da existência, nada é. Não existe. Mas é como Parmênides dizia, não existe, mas não quer dizer que não seja. Pode não ter existência aqui como corpo que eu possa definir, mas não quer dizer que não seja algo. Ser, enquanto essência. Então, ele bota aqui, uma porta, o que é a morte, né? Uma porta aberta ao nada da realidade humana. Ao nada que ele não conseguia ver, eu não consigo ver essa existência. Sendo esse nada, além disso, cessação absoluta de ser ou existência em uma forma não humana. Então, do ser como ele entendia, que era existencial, ou, se não tem existência, é uma forma de ser que não é essa. Ou seja, para ele, o ser humano é existência, é manifestação na existência, fora da existência ele não seria humano. E tem gente que está considerando esta afirmação de Sartre e não a afirmação heideggeriana. Quando uma pessoa vem e fala assim, estou temporariamente humana, ela está querendo dizer que ela está com uma unidade carbônica e por isso é humana. Quando ela sai do corpo, ela não é humana. Aí ela é o quê? Um extraterrestre? Aí eu vou voltar para a minha origem, que a pessoa acha que ela está aqui na Terra e o fora da Terra, quer dizer, fora da existência, seria fora da Terra, vou voltar para as Pleiades, vou voltar para, sei lá, para Vênus. Vênus é muito perto, esse povo não volta para Vênus. Eu vou para Andrômeda, eu vou para Arcturus, coisas muito distantes, gente, muito, muito, muito. Onde eu não posso ter comprovação de nada, nada, nada. Então, é uma fantasia bem expansiva. Então, temporariamente humana, quer dizer, este corpo é humano, o meu ser não é humano. Então, o conceito de humanidade é um conceito físico. E sim, é importante a gente pensar. Por quê? O que você vai encontrar no astral? Veja como é que importa. Se eu digo que a unidade carbônica é que é humana e fora do corpo eu não sou mais humana, então eu estou encontrando um monte de monstro lá do outro lado, bicho, sei lá, o que coisa é. Porque a alma também não vai me dizer nada, eu estou encontrando alminhas. Como assim? Mente, emoção, né? O que eu estou encontrando? E há uma consistência. E que consistência é essa? Que matéria é essa? Então eu tenho que pensar tudo isso. Não como o espírita pensou, negócio de. Você vê, daquele tempo, todo mundo tirava a meleca do nariz, ou das orelhas, ou da boca, parecendo uma gaze e tal. Hoje eu não vejo mais ninguém falando nisso, nem fotografar, nem filmar, porque seria o caso. Hoje a gente tem 100 negativos para alterar, eu posso ter mais fotos. E não tenho. Eu não tenho foto, não tenho filmagem, não tenho ao vivo a cores. Então, os médiuns pararam de cuspir ectoplasma. Enfim, e não é só isso. Pararam de fotografar, né? Os tais discos voadores, os platilhos volantes. E agora eles estão em forma de plasma, claro, porque agora, se eu digo que a nave-mãe está ali, as navezinhas estão saindo, e eu não, eu tenho toda a possibilidade de filmar, de fotografar, e veja, câmeras e câmeras e câmeras em qualquer lugar.
qualquer jornalista poderia comprar aqui e ali, o governo poderia ver. Aí o que eles dizem? Não, o que vai acontecer é que se você comprar e divulgar na rede, você vai ser censurado. Como se a pessoa estivesse se incomodando com isso. É sempre de um celular ou de uma câmerazinha de alguém especificamente e que bota anonimamente na rede e a gente vai acreditar. Eu quero saber a fonte. Aquele Bilu foi a maior farsa que eu já vi. Continua sendo. Desmascarada por jornalistas, mas não adiantou nada. Porque ali tem um empreendimento, tem dinheiro, tem capital. E por que que o sistema permite teoria da conspiração, não considera como fake news? Porque diz que é liberdade de expressão. Aí pode essa liberdade de expressão. Liberdade de expressão, porque é folclore, porque é uma manifestação popular, do conhecimento popular, ou melhor, do desconhecimento popular. Mas não percebe que isto afeta o desenvolvimento, o estudo, o bem-estar das pessoas. Porque se eu fico todo tempo acreditando, eu trouxe aí um vídeo sobre escatologia, sobre profecia. Eu falo assim, cadê a cara de pau, cadê o óleo de peroba? Que não aconteceu, não vai acontecer, não vai ser desse jeito, já prometeram essa vindo, aí ficam dizendo que está adiando. Gente, é uma palhaçada isso. Ou bem você tem contato direto com o comandante da Confederação Intergaláctica, ou não tem. Ou então ele está me lembrando alguém que na história prometia a terra prometia, não chegava nunca, depois prometia que ia erguer o templo, não conseguia nunca. Gerações passaram com a promessa, e é exatamente por isso que eu posso prometer, porque, bom, já está lá na Bíblia, tem uma promessa que nunca se cumpre, então aqui também. Mas o que isso leva a você? O que você melhora com isso? Então vamos sair do. Vamos fazer uma projeção astral consciente que você vai ver, vai vivenciar e ninguém vai chegar para você e dizer A, B ou C, mas seja verdadeiro com você, porque você tem que ter um propósito sincero. Sem isso você não sai. Então, é exatamente esse conceito, né, de morte que a gente tem que questionar. A medicina está questionando, porque teve gente que voltou do coma, que voltou quando eles estavam achando que já não estava mais vivo. Há relatos assim, em que a pessoa estava assinando o atestado de óbito e houve um retorno. E, opa, alguém errou aí, não, esquecemos de medir alguma coisa, então a gente tem que pensar sobre isso. Então, o conceito de morte importa, né, dentro da questão de projeção astral, porque eu tenho que ter certeza de que eu vou fazer uma projeção para uma realidade dimensional, aí não é uma realidade física. Mas se eu nem sei que existem realidades físicas, quando eu chego lá do outro lado, eu não sei nem o que eu estou vendo, aí eu piro. Por isso muita gente tem medo e não quer ir. Então, a realidade dimensional que eu vou acessar, ela tem a ver com a minha vibração e minhas crenças. Então, meu estado mental e emocional vai determinar a realidade da mesma maneira que meu conhecimento, meu padrão financeiro, né, vai determinar a realidade que eu vou estar aqui fisicamente, tá? Então, meu cabedal, junto principalmente com a questão de financeira, determina em que realidade eu vou estar vivendo, claro, também crença, e, do outro lado, eminentemente, crença mental e emocional. Dinheiro não importa, padrão, riqueza, isso importa. Você vai para aquela realidade vibracional, porque ela é dimensional. Mas é uma dimensional que não é fora da Terra, porque só me fala isso quem nunca saiu do corpo. Porque mesmo que a pessoa tenha saído, tenha sido catapultada para Vênus, ou para as Pleiades, ela sabe, então, que ela pode ter uma visão fora do corpo, então por que ela não senta lá na sua poltroninha ou deita e fala, vou sair aqui agora para ver a minha realidade dimensional do aqui agora astral que todo mundo fala?
Porque eu já contei as minhas experiências, inclusive uma experiência muito importante e significativa que aconteceu não tem nem muito tempo, em que eu saí do corpo, assessorada por uma pessoa, para me ver a cidade funcionando em tempo real do dia. Era de dia, era perto da hora do almoço. E a entidade, para deixar bem claro para mim que nem sempre eu estou num astral tão distante dimensional, eu estava aqui, vendo como se fosse uma câmera de segurança, está vendo seu filho ali, está vendo, tá vendo seu marido trabalhando ali? Então agora vem comigo ver algo. Então eu já vi do avião em tempo real subir em dimensão para ver o que estava ocorrendo. Então, em termos dimensionais, não há movimento. Naquela experiência que eu tive fora do corpo, no avião, que eu falei, que viagem chata, não está dando para ver nada, estava tudo nublado, então quero subir, vou ver como que é fora do corpo esta realidade desse avião. Então, eu vi o avião, sim, porque ele existe enquanto uma construção. Havia seres de luz na frente que eu pensei primeiro que era farol e não era, eram seres de luz. Não havia movimento. Por quê? Porque não havia deslocamento. Porque não há espaço. Hum? Não era um deslocamento no espaço, era no espaço aqui, mas dimensionalmente não. Você não tem a noção de espaço. Você não tem noção desse deslocamento, a não ser que algum ser faça. Ou era imperceptível. Mas eu sei que eu sei de uma realidade Rio Grande do Sul para uma realidade Rio de Janeiro. E em termos de egrégora eram diferentes. Aí eu percebi. Mais escuro, mais claro, mais assim, mais assado. No meio, fora das cidades, a natureza preserva uma egrégora lindíssima e maravilhosa. Então, essas experiências, eu conto para vocês, eu falo, experimentem, façam, tenham coragem, vejam, mas e o medo, né? Todo mundo tem medo de sair e parar lá no colo do capeta, mas não vai parar. Né? Porque as pessoas que fizeram todos os relatos de EQM, não só do carro, de outros lugares e tal, mesmo que você faça um filtro, aquelas que foram mais anímicas do que outras, essas pessoas viram a realidade aqui, viram outras realidades, não tiveram medo de estar em lugares ruins. Agora, quem estava num lugar ruim, soube porque estava num lugar ruim. E você nunca está sozinho, que é outra coisa que a ciência não vai considerar, que você não está sozinho. Que se você sair numa dimensão, nem ele, cientista, que acha que está sozinho, não vai estar sozinho. Vai dar graças a Deus de não estar sozinho. Graças a Deus como expressão popular, tá, gente? Então, eu vou continuar depois para a gente ver mais sobre essa questão dimensional. E aí vamos explorar um pouco mais o conceito de vida, de existência ou não, que existência é só aqui, mas de vida, ser em si, essência, eu vou trazer para vocês, tá bom? Dúvidas, comentários, por favor, compartilhe aqui embaixo, coloca as suas perguntas, não vai pelo WhatsApp, vai por aqui, senão eu vou ficar recolhendo lá do WhatsApp, e nem todo mundo é cliente, que tem gente que fala assim, mas você vai pelo WhatsApp, é cliente. Não, não necessariamente. Mas é bom aqui, nós temos uma rede aqui. Então vamos comentar aqui, fazer a pergunta aqui, tá? Então até o próximo vídeo de projeção astral, continuando nesse tema. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós.
Ajude-nos a iluminar essa rede.